Primeiro tubo da vida! Hoje eu quero compartilhar com você uma experiência incrível que eu vivi no surf. Foi assim, a experiência mais maravilhosa que eu já vivi até hoje. E assim, foi algo totalmente inesperado, inusitado e que eu encarei como um presente de Deus pra minha vida. Foi o seguinte, eu tinha acabado de voltar da Surfland e foram dias incríveis lá, surfando na piscina de ondas, naquelas ondas perfeitas. E fiz trilha no nascer do sol, conheci pessoas legais, foi muito boa essa viagem. Só que apesar disso, eu tinha voltado com uma pontinha de decepção comigo mesma. Eu tava um pouco frustrada por eu não ter tido a coragem de ter encarado a sessão de tubos. Porque eu achei que eu não estava pronta, eu fiquei com medo da força da onda da piscina. Então eu preferi surfar numa onda mais tranquila, né? Apesar de ter três que eu escolhi, que era uma onda mais manobrável e tal, apesar do drop dela não ser tão fácil assim, mas eu fiquei com medo do tubo. Então eu não peguei, eu não comprei a sessão de tubos e falei, não, ainda não é pra mim, eu não tô pronta, fiquei pensando nisso. Só que quando eu saí de lá, eu fiquei um pouco decepcionada, arrependida, né, de não ter tentado, porque eu queria, no fundo, ter tido coragem de pelo menos ter tentado. Afinal, eu não sou uma iniciante, eu já tenho anos de surf, então assim, não que eu me considere uma surfista boa, nunca surfei muito bem, mas eu tô batalhando pra isso e eu tenho já um chão aí. Então assim, acho que foi mais o medo mesmo de não ter tentado, o medo de enfrentar aquela onda. E isso me causou uma frustração e eu voltei com aquela pontinha de decepção. E eu vim bastante reflexiva, tanto no voo, quanto depois que eu cheguei em casa, eu fiquei pensando, puxa, se eu tivesse pego aquele tubo, seria legal, eu deveria ter tentado, mesmo que não desse certo, pelo menos eu tentei, sabe? Eu fiquei remoendo esse sentimento. E aí, né, quando eu voltei, ainda estava no feriado da Páscoa, passei a Páscoa com minha família, voltei pra casa e no outro dia era feriado e eu fiquei assistindo uns vídeos de surf, pesquisei lá na Prime Video, filmes de surf, assisti um filme, assisti um documentário e o documentário que eu estava assistindo tinha muito tubo, porque eu passei o dia inteiro, assim, a tarde toda, vendo surfistas surfando tubo e fiquei com aquilo, ai, que deve ser muito legal, deve ser um sonho, tá ali dentro, né, viver essa experiência. E aí passou essa semana, na verdade passou esse dia e eu marquei o meu treino para terça-feira, que era o dia seguinte, e o ponto de encontro foi no Posto 11. O Posto 11 é um local assim mais difícilzinho de surfar, sabe? As ondas são mais rápidas, é uma onda às vezes mais cavada. E eu, beleza, tá bom, vamos lá, Posto 11. Chegando lá, um dos instrutores que estavam lá com o Vitor é o que filma e às vezes ele entra comigo, às vezes não. Aí tinha um instrutor que nesse dia ele ia com a gente porque o mar estava grande. Ele falou assim, olha, vou te dar uma má notícia que não é mais piscina. Você acabou de chegar da piscina, agora você tá no mar. E o mar não estava aquele melzinho, tava umas ondas bem grandinhas pro meu padrão. E eu fiquei assim, tá bom, vamos lá, vamos ver o que vai ter, o que esse mar reserva pra mim hoje. Aí fomos andando um pouquinho para poder entrar numa parte assim que tivesse mais uma corrente puxando. Aí, Silveira, guarda aí pra mim. Que eu entrei na hora errada, já entrei tomando na cabeça logo na beira. Sabe quando você paga um mico assim na beirada, que você tenta entrar e a onda te carrega de volta, você volta tudo pra areia, maior ser arrastado assim, todo mundo olhando. Eu, ai meu Deus, mal entrei e já tô pagando esse mico. Foi assim a minha entrada nesse dia. Já entrei voltando, tomando na cabeça ali na beira. Aí tá, continuei remando, foi difícil de entrar, beleza, entrei. No primeiro drop, eu já atrasei pra subir, despenquei lá de cima, afundei, tomei aquela vaca. Ah, se jogou, Dai. Beleza.
Pra voltar, difícil de novo, tomando mais ondas na cabeça, a série vindo, eu afundando, tentando respirar, sabe aquela luta que você fica, por mais que sejam poucos segundos, você parece que ficou uma vida ali embaixo, e aí você fica lutando pela sua sobrevivência. Numa dessas que eu fui tentar furar a onda da série, a prancha voltou, bateu no meu nariz, até agora eu tô sentindo um pouquinho de dor. Enfim, tava o caos nesse dia, né? No início do meu surf eu falei, gente, não é meu dia hoje, não é possível, tá dando tudo errado. Eu voltei da piscina e desaprendi a surfar. Aí beleza, estamos lá aguardando uma onda, de repente veio a onda boa e o instrutor que tava comigo falou, vamos nessa? Eu, vamos. E aí eu comecei a remar, ele vai, rema, 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 já coloca pra direita, aí eu consegui entrar na onda e só escutei uma voz de um surfista que tava voltando da onda, falar assim, olha pra frente. Eu só ouvi isso porque de repente ele me viu olhando pra baixo, né, na hora do drop, e ele falou, olha pra frente, e eu obedeci. Gente, o resto passou em câmera lenta. Parecia que eu tava sonhando, literalmente. A onda começou a crescer de tal forma, e eu só fiquei parada, assim, imóvel, assim, incrédula do que tava acontecendo, só esperando pra ver o que ia acontecer. E a onda, ela não acabava, ela parecia uma onda eterna, sabe? Foi uma sensação muito linda. E, de repente, eu comecei a perceber uma coisa que eu nunca tinha percebido antes. Assim, tava um dia meio mormaço, mas tinha ali um solzinho, e eu comecei a perceber uma sombra se aproximar, assim, por trás da minha cabeça. E aquilo tava me acompanhando, né? E eu falei assim, gente, o que é isso? Será que é isso que é o tubo? Eu pensei, né? Será que é isso que é o tubo? Eu comecei a agachar um pouquinho mais, como se eu tivesse, assim, me sentindo pequena perto daquela onda enorme. E aí, de repente, eu vejo o lip todo me cobrir, assim, passar por cima de mim, numa circunferência, assim, perfeita. E eu fiquei, assim, até no vídeo, que eu vou mostrar pra vocês o vídeo, eu faço uma expressão de espanto, eu faço assim, um susto, porque quando eu vi tudo se cobrir, eu falei, meu Deus, eu tô sonhando, é muito legal. E aí, o tubo se formou na minha frente, ele já tava um pouco me acompanhando, e aí ele se formou completo, só que aí eu não consegui sair, né? Essa daí ele fechou totalmente, então ele fez o tubo, eu fiquei ali alguns segundos nele, e depois ele se fechou. E aí eu saí como se eu estivesse entrando num portal. Eu senti que eu tava passando pro outro lado de alguma coisa. Ao tubo, ao tubo! E aí quando eu saí pra respirar, eu falei assim, o que acabou de acontecer? Eu não tô acreditando nisso. Aí eu só vejo o Vitor e o outro menino fazendo assim, comemorando, me chamando. Aí eu saí assim, meio que parecia que eu tava nas nuvens. Quando eu falei com o Vitor, caraca, o tubo, você pegou o tubo. Aí eu só joguei a prancha assim no chão, deitei e falei, cara, eu não tô acreditando. Sério isso? Sério? Primeiro tubo da vida! Sério, olha aqui. Eu tava fazendo um story na hora, eu ia perder, eu tava filmando, né, no celular, que ele filma na câmera. Mas nessa hora ele tava fazendo um story, aí no story ele até começa a filmar e o amigo dele fala assim, a menina ali doido. Aí ele, filma ela pra mim. A menina doido! Filma ela pra mim! Ao tubo, ao tubo! Esse amigo dele começa a filmar e a filmagem ficou a coisa mais linda. Eu não acreditei, eu olhando assim, que isso, cara? Meu Deus, eu fiquei assim chocada com o que eu tava vendo. Meu Deus, que isso, cara? Ao tubo agora! E assim, uma sensação muito incrível, uma das melhores sensações que eu já vi, que eu já senti, uma das imagens mais lindas que eu já vi. E quando acabou, assim, eu não queria nem voltar, sabe? Porque eu falei assim, cara, peraí, deixa eu aproveitar isso aqui que eu tô sentindo, essa coisa boa. E aí todo mundo na praia falando comigo, eu andei um pouquinho, caraca, foi muito boa essa onda, muito maneira, vibrei com você. E assim, foi algo inesperado,
foi um presente. Eu só conseguia pensar, obrigado, Deus, porque os seus planos são melhores do que os meus. Porque Deus me deu aquele tubo que eu tanto queria, que eu tanto estava pensando nele, né, voltando, chateada comigo. Mas o mais incrível é que, assim, não foi na piscina, mas teve um azul de piscina. Foi uma cor linda que tava a água. Não foi uma onda artificial feita pelo homem, mas foi feita pelas mãos de Deus, sabe? Não foi sobre pegar o tubo, foi sobre sentir que Deus me ama. Foi saber que tem um Deus, criador do universo de 1 bilhão de estrelas, que conhece o meu nome, que sabe que eu gosto de surfar e que me presenteou com esse tubo incrível. Assim, eu fui lá pra terra do surf, né, pra Surfland, e não precisou ser lá na Surfland, foi no quintal da minha casa. Então, assim, eu fiquei muito grata a Deus porque Ele faz mais do que tudo que pedimos ou pensamos. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória. Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, Deus tem planos melhores, confia no plano de Deus, sabe? Se você hoje pensa que aquilo que você quer pra você, aquilo que você tá planejando é o melhor, não. Deus tem algo muito melhor, sabe? Pode ser um exemplo simples como esse do surf. Cara, um tubo na piscina é maneiro? Deve ser muito maneiro, eu vou voltar lá pra fazer. Mas você ter a sua primeira experiência num tubo, de verdade ali, da praia, né, do mar, criado por Deus, naquela água incrível, no local que eu sempre surfo, todos os dias eu fiquei assim, não, tinha que ser assim, tinha que ser Deus, Ele já tinha reservado aquele tubo pra mim. Eu fiquei muito feliz, muito... assim, em êxtase, gente. Eu tô até agora, às vezes eu fico lembrando assim, caraca, foi muito legal, eu peguei esse tubo. E o mais legal também é que foi no dia do aniversário da minha filha. Dia 22 de abril, nunca vou esquecer, gente. Quem ganhou o presente fui eu. O aniversário da minha filha, ela já é um presente pra mim, claro. Mas eu ganhei um presentão nesse dia, assim. A gente foi comemorar e eu tava assim, nossa, só lembrando daquele dia, daquela sensação que eu tinha acabado de viver, né? Então, eu queria compartilhar com você esse testemunho, né? Na verdade, foi um testemunho de como que Deus faz mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Deus é perfeito, Deus é maravilhoso e Ele tem planos pra você. Ele tem planos muito melhores do que o que você mesma faz pra você. Se você acha que você sabe o que é melhor pra você, não, você não sabe. Deus sabe. Confia, acredita, entrega a sua vida a Ele, porque Ele vai fazer. Se você está vivo, é porque Ele tem planos para você. Não desista, não desanime, a sua história ainda não acabou. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui o que você achou dessa minha história e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande, fica com Deus. Tchau, tchau.